Atos 9, do versículo 1 ao 19. Que diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, onde alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam embudecidos, pois eles ouviam a voz, mas eles não ouviam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou na visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão vinha entrar um homem chamado Ananias, chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim o instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, pôs as mãos sobre Saulo, e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre a conversão de Saulo, um homem muito perigoso que perseguia a igreja de Cristo. Esse perseguidor, ele foi transformado pelo poder de Deus no maior apóstolo de todos os tempos. Se você não sabia, esse apóstolo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Em uma delas, a carta aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 13 ao 15, Paulo dá o seu testemunho de que, de forma violenta, eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Mas Deus, que me escolheu desde o ventre e que me separou antes de eu nascer, um dia decidiu me chamar por sua graça. E nesse texto de Gálatas, Paulo ele deixa claro que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E por isso ele foi chamado para o Evangelho, pela graça de Deus. Isso é uma bela demonstração de amor de Deus, que decide chamar aqueles que são escolhidos. E aqui nós temos o resumo do nosso tema: amados, chamados, escolhidos. Mas quem foi Paulo? Fora de Israel, ele era chamado de Paulo, mas quando ele estava dentro de Israel, ele era chamado de Saulo. Era a mesma pessoa. E aqui eu quero compartilhar um pouco da história desse homem para você. Saulo, ele era um judeu, mas desde criança ele morava em Tarso. Tarso era uma cidade muito grande, muito moderna, com muita gente e com muitas escolas boas. E Saulo possivelmente estudou nas melhores escolas de Tarso. Mas
quando ele se tornou adolescente ou mesmo jovem, ele foi para Jerusalém para fazer faculdade de teologia, com um grande professor conhecido como Gamaliel. E quando ele terminou sua faculdade, ele voltou para a cidade de Tarso. E depois de estudar em Jerusalém, Saulo ele ficou um homem muito inteligente e muito conhecedor das Escrituras, mas ele não gostava daqueles que seguiam a Cristo. Ele achava que os seguidores de Jesus deviam ser presos. E aí, por causa disso, ele voltou novamente para Jerusalém e começou a perseguir os discípulos de Jesus. Saulo, ele estava perseguindo a igreja, mas ele havia sido escolhido antes dele nascer para ser um apóstolo. Ele só não sabia que ele tinha sido escolhido para esse propósito. E veja que quando nós não sabemos quem nós somos em Cristo, nós fazemos coisas que desagradam a Ele. E Deus escolheu você antes de você nascer, para você glorificar o nome dEle. Você sabia disso? Então eu convido você, para que você possa viver de acordo com o propósito de Deus, como um escolhido. E por não saber quem era, Saulo pediu autorização dos líderes religiosos de Jerusalém para perseguir e prender qualquer cristão que ele encontrasse. Então ele foi atrás de cristãos na cidade de Damasco. E mais ou menos no meio do caminho, quando ele estava se aproximando, ele viu uma grande luz que cercou ele por todos os lados. Então ele caiu por terra. E ele ouviu uma voz que perguntava para ele: Saulo, por que você me persegue? Então ele disse: Senhor, quem é você? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que estavam com Saulo, eles estavam com muito medo, porque eles até ouviam a voz, mas eles não viam ninguém. Então, quando Saulo se levantou, ele abriu os olhos, mas ele não conseguia ver mais nada. Então, alguém guiou Saulo até a cidade de Damasco. E Saulo esteve 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. E apesar de ser escolhido para pregar o evangelho, Saulo estava fazendo exatamente o oposto. Ele estava prendendo aqueles que tinham aceitado a Cristo. Porém, Deus ele é tão cheio de graça, tão cheio de amor, que ele decide chamar Saulo das trevas para a luz. Observe que Deus chamou Saulo pelo seu próprio nome. Saulo não conhecia Cristo, mas Cristo conhecia Saulo. E aqui nós temos mais uma demonstração de amor de Deus. E você é um escolhido por Deus. E você foi escolhido para viver o propósito de Cristo para você. Mas será que você está vivendo fora desse propósito? Se você está fazendo coisas que desagradam a Cristo, hoje Ele te chama como Ele chamou a Saulo, para que você possa viver a vontade dEle. Deus também te conhece, e Ele te chama pelo teu nome, porque Ele te ama. Então, Saulo entrou na cidade de Damasco, completamente rendido. Aquele homem que veio para perseguir, ele estava sendo transformado. E em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor lhe apareceu numa visão e disse:
Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procurem um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão ele viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu já tenho ouvido de muitos quanto mal esse Saulo tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aliás, aqui em Damasco ele tem a autorização dos principais líderes religiosos, dos principais sacerdotes, para prender, para matar e para perseguir todos os que invocam o teu nome. Mas Deus disse: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e os reis, bem como diante dos filhos de Israel. E eu mesmo vou mostrar a ele o quanto que ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, e pôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você voltasse a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo algumas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir ele se levantou e foi batizado. E depois de comer ele se sentiu fortalecido. Saulo ele se tornou um grande apóstolo de Deus. Mas primeiro ele precisou se render a Cristo. E tudo mudou em Saulo quando ele conheceu a Cristo. Entendeu o propósito de Cristo para ele. E a vida de Saulo mudou repentinamente quando ele entendeu que ele era amado, escolhido, estava sendo chamado. E quando a luz de Cristo cercou Saulo por todos os lados, todas as trevas foram embora. Nesse momento Saulo deixou de ser um perseguidor de Cristo para ser um seguidor de Cristo. Assim como Deus chamou o menino Samuel dizendo: Samuel, Samuel, ele também chamou a Saulo dizendo: Saulo, Saulo. E ele hoje chama você pelo seu nome. E ao te chamar pelo seu nome, Deus está dizendo que te ama e que Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe, para que você possa viver de acordo com o propósito dEle. Será que alguém aqui gostaria de viver de acordo com o propósito de Deus? Onde você está, eu quero que você levante a sua mão, para que eu possa orar por você. E a partir de hoje você poderá viver de acordo com o propósito de Cristo, porque você é amado, chamado e escolhido. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por termos condições de vir aqui na Tua casa te adorar. Obrigado também, Senhor, por sermos amados, chamados e escolhidos. Senhor, nós sabemos que um dia nós poderemos ser perseguidos, que um dia nós poderemos sofrer. Nós não sabemos que será pelo Teu nome e que valerá a pena, porque no final veremos a Tua gloriosa face. Nós sabemos que terá recompensa no final. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós.
Amém. Agradeço a oportunidade.